Vamos lá, questão de gráfico aqui, questão 60, Enem 2012. Agradecer meu grande amigo Silvino Garcia, que é engenheiro mecânico, perito oficial criminal, está auxiliando bastante a resolver diversas questões de física aqui para você, beleza? Vamos lá ver então qual que é a historinha aqui, antes da gente ir para os gráficos. Vou ler aqui exatamente o que ele quer, depois a gente vê a historinha, ok? Qual é o gráfico de posição, eixo vertical? Então, posição está no eixo vertical, né? Em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem. Então, é posição em função do tempo, ok? Vamos lá. Para melhorar a mobilidade urbana na rede rodoviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, ou seja, velocidade igual a zero, né? Com uma aceleração constante, importante, por 1/3 do tempo do percurso. Do tempo, né? Beleza. Mantém a velocidade constante por outro terço. Então, mantém a velocidade constante. E reduz a sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, são 3 etapas aqui, né? Primeira etapa, aceleração constante. Segunda etapa, velocidade constante. Terceira etapa, desaceleração constante. Ou seja, aceleração negativa a gente poderia pensar também, ok? Então, antes da gente começar ali, vamos rapidinho pensar o seguinte, ó. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação do espaço, da posição em função da variação do tempo, ok? Aceleração igual a variação da velocidade em função da variação do tempo, tá ok? Então, essas divisões. Então, o que ele fala pra gente? Ó, vamos fazer rapidinho uma análise para ficar bem claro. Então, primeira etapa, aceleração constante. Ou seja, a gente vai ter uma variação de velocidade de forma constante, linear, ok? Beleza. Segunda etapa, a velocidade que é constante. Ou seja, quando a velocidade é constante, a gente tem uma variação do espaço de forma linear, tá ok? Para cada, vamos supor, 5 metros por segundo, né? Vamos supor que essa seja a velocidade, estou chutando qualquer valor, né? Não importa aqui. Então, 5 metros por segundo me diz exatamente que ele anda 5 metros a cada segundo. Simples assim, né? E se fosse a aceleração, por exemplo, a aceleração da gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado, quando ele quer arredondar demais, né? 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Significa que se não tem, vamos supor, você está no vácuo, não tem nenhuma força dissipativa, a cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então, passado 1 segundo, se ele estivesse em repouso, ia chegar a 10 metros por segundo, mais 1 segundo, ele chegaria à velocidade de 20 metros por segundo, depois 30 metros por segundo e assim sucessivamente. Então, um depende do outro e o outro depende do outro ainda, ok? Por exemplo, se a gente quer saber a posição e sabendo que a aceleração é constante, então vai aumentar a velocidade e vai aumentar mais ainda o espaço, ok? Mas vamos finalizar aqui rapidinho. Terceira etapa vai ser meio que o oposto da primeira etapa, aceleração. Vou chamar de desaceleração aqui, DA, não existe isso aqui, tá? Então vou chamar assim, constante. Beleza. Por onde que eu começaria aqui? Pela segunda etapa. É a mais simples na minha opinião. Por quê? Porque a gente tem velocidade constante. Mais fácil identificar. Como eu te disse aqui, quando a gente tem velocidade constante, quer dizer que a posição, o ΔS, vai variar de forma linear. Para cada segundo, a gente vai variar 5 metros, por exemplo, como eu falei aqui, 5 metros por segundo. A cada segundo eu vou estar 5 metros à frente, ok? Então, a gente pode analisar caso a caso aqui, ó. Letra A, ele fala que a posição vai ser constante aqui, ó. Que não é verdade. Por quê?
é como se o trem parasse e não mexesse, né? A posição constante. Beleza? Só eu vou ter que te dar deixar o link aqui para você das aulas de função de primeiro grau e função de segundo grau, que eu acho que está totalmente relacionado aqui. Fica até difícil se você não entende eu estar explicando aqui, beleza? São aulas gratuitas no meu canal do YouTube, tá aqui na descrição se você quiser assistir e complementar esse estudo aí. Então, a gente já sabe que a posição não é constante, ele não para no tempo, né? Por exemplo, aqui está demonstrando que ele acelerou, parou, ficou um tempo parado aqui na mesma posição enquanto o tempo passava. Daí depois continuou. Tranquilo? Esse aqui também está errado, beleza? Então sobrou apenas a B e a C. Então a gente vê que a parte inicial aqui é igual, tem meia parábola aqui, né? A parte do meio é igual e a parte final a gente é a parte que está diferente, né? Então o que acontece? Vamos analisar aqui. Ele fala que a posição vai aumentando aqui como se fosse o início, né? Como se fosse esse primeiro terço. Então está errado. Por quê? A posição ela vai meio que diminuindo aqui, né? A intensidade com que ela ainda aumenta a posição. Ele está andando ainda, mas cada vez mais devagar, então a posição vai indo cada vez menos metros em relação ao tempo. Por exemplo, se ele tivesse exatamente aqui, vamos supor, 10 metros por segundo e aqui a 0 metros por segundo, né? Que ele parou no final das contas, né? Bem nesse ponto aqui. Então o que acontece? Aqui ele estava 10 metros por segundo, então ele andava 10 metros em 1 segundo. Então a posição subia de uma forma aqui em relação ao tempo. Depois aqui ele já estava diminuindo, já estava a 6 metros por segundo. Então daqui até o próximo segundo ele andou só 6 metros. No próximo segundo ele andou só menos ainda, 4 metros, vamos supor. Depois 2 metros, 1 metro e até parar. Entendeu o raciocínio? Vou tentar fazer de outra forma aqui para você, pensando no seguinte aqui, ó. A gente poderia pensar aqui rapidinho também, né? Viajando um pouco mais aqui, pensando em derivada. É um assunto de terceiro grau, né? Um assunto de faculdade, mas como é que você pensaria aqui? A ideia da derivada é uma divisão muito pequena. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse espaço, essa posição que ele andou nesse tempo, eu vou achar a velocidade, concorda comigo? Isso aqui seria o ΔS e aqui o ΔT, beleza? Eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. ΔS sobre ΔT. Então, como o ΔS está aumentando nesse intervalo de tempo aqui, né? Aqui a gente vai ter um ΔS e aqui a gente vai ter um ΔS, uma velocidade muito maior. Se você perceber aí, ó. Por quê? Porque o ΔV está aumentando em maior proporção do que o ΔT. Entendeu o raciocínio? O ΔS aqui, eu tô me perdendo. Mas espero que você esteja entendendo aí, tá ok? Só que eu falei de derivada, mas esquece, tá? É o conceito de derivada, mas é um conceito da própria fórmula, né? ΔS sobre ΔT é a velocidade, ok? Então, como a velocidade está aumentando, o ΔS tem que aumentar mais do que o ΔT. A gente vai usar outro conceito agora, né? Se o ΔS está aumentando, se a velocidade está aumentando aqui na primeira etapa, né? Então o ΔS tem que aumentar também, ok? Aumentar mais do que simplesmente linearmente, ok? O que acontece linearmente é se a aceleração é constante, aí sim o ΔV vai aumentando, ok? A velocidade vai aumentando, né? Espero que você esteja entendendo aí. É bem difícil explicar isso aqui. Tentei de algumas formas já, mas espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pode mandar dúvida aí nos comentários que eu tento explicar de outras formas, ok? Se você tiver dúvida, manda dúvida específica. O que você não entendeu, beleza? Só vou fazer um último raciocínio aqui, prometo, rapidinho.
que pode te ajudar um pouquinho mais. Ó, vou fazer outro gráfico aqui, só que em vez de usar posição em função do tempo, eu vou usar velocidade em função do tempo. Então aqui seria, vou escrever aqui em cima, velocidade em função do tempo, ok? Então como é que ficaria o gráfico? Ficaria quase igual a esse aqui, um pouquinho diferente. A gente sabe aqui que no primeiro terço aqui, eu vou fazer uma retinha aqui e uma aqui, tá? Então no primeiro terço, como eu falei, né, a aceleração é constante, então a velocidade varia, ok? Então vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar uma régua aqui para a gente não se confundir, tá? Aqui, ó, velocidade iria variar, ok? Iria aumentar, né? Depois, a velocidade iria ficar constante na segunda etapa aqui. Tranquilo? Por quê? Porque a aceleração igual a zero. Então, aceleração igual a zero, aceleração constante, e aqui a gente teria a desaceleração, ou seja, a velocidade iria diminuir de forma linear, ok? Então, aqui essa desaceleração, como eu chamei lá, né, constante, ok? Entendeu agora o raciocínio? Ó? Se a velocidade vai aumentando aqui nessa primeira etapa, o ΔS, a posição, vai aumentar mais ainda. Ela vai ser quadrática aqui, né? Vai ser uma parábola. No segundo caso aqui, no segundo período, né? A aceleração vai ser igual a zero, então a velocidade vai ser constante. Tantos metros por segundo aqui, né? Como a velocidade vai ser constante, aqui agora a posição vai se movimentar, vai aumentar de forma linear, ok? E por fim, como a gente tem a desaceleração constante, a gente vai ter essa parábola invertida aqui, né? Meio que uma parábola, meio um gráfico logarítmico, mas resumindo, ela vai decrescer aqui. Ela ainda está aumentando, mas ela está aumentando proporcionalmente cada vez menos, tá ok? Por que eu falei lá de derivada, né? Porque justamente é o seguinte, ó. Se você tem o ΔS, né, o gráfico do ΔS aqui em função do tempo, vou escrever aqui, ó, para quem ainda está aí, né? Quem tá com força ainda. Então o que acontece, ó? Gráfico do ΔS, ou função, né? No ΔS, se você derivar ele uma vez, uma derivada, você chega na velocidade. Duas derivadas, derivada a segunda, né? Você chega na aceleração, ok? O que isso tem a ver, né? Quer dizer que é quadrático o gráfico que vai ficar se você comparar aceleração com o ΔS, ok? Beleza, então. Acho que já foi suficiente aí. Espero realmente que você tenha entendido. Qualquer coisa, mande comentários, beleza? Se você gostou, se inscreva aí no canal para acompanhar todos os meus vídeos. Já resolvi 8 provas inteirinhas de matemática, 7 provas de física, várias dessas provas com a ajuda do grande amigo Silvino Garcia, beleza? Se você também tem dificuldade em matemática, matemática básica, né? Eu estou criando um curso, espero deixar ele pronto o mais rápido possível nos próximos dias aí. Assim que estiver pronto, já deixo o link aqui embaixo para você. E é um curso que vai ser pago, mas que vai custar apenas R$ 9,90, que é um curso de matemática básica, onde eu vou começar lá do basiquinho, soma, subtração, de uma forma bem explicadinha, mas o mais direto possível para você não perder tempo também, beleza? Muito obrigado então, desculpa aí todo esse tempo aqui para tentar te explicar, mas espero que você tenha entendido, tá ok? Falou então, até logo!